os seus discípulos, ele deixa uma missão para os seus discípulos, que é ir de pregar este evangelho, ir de por todo mundo, pregar este evangelho, e hoje nós somos a extensão desses discípulos, né? Eu, você, nós somos a extensão dos discípulos de Cristo aqui na terra. E nós precisamos confiar no nosso Deus, precisamos crer no nosso Senhor, precisamos crer que Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus que tem guardado as nossas vidas. Não devemos temer a morte, né? Nós muitas vezes não gostamos de falar sobre isso, porque falar sobre morte, né, uma coisa, né, tão, né, ruim, mas nós sabemos que, como Paulo disse, né, o viver para mim é Cristo, o viver para mim é lucro e o morrer para mim, o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Ou seja, então se eu viver, eu vou viver para Cristo. E se eu morrer, para mim é melhor ainda se eu morrer, porque eu vou estar com o Pai, eu vou estar com o meu Deus, um lugar onde não haverá mais choro, onde não haverá mais, né, vírus algum, onde não haverá mais doença alguma, onde não haverá mais, né, sofrimento algum. Então, o viver para nós deve ser Cristo, queridos. O viver para nós sempre deve ser Jesus Cristo. E o morrer para nós vai ser lucro. Então, nós não devemos temer a morte, porque é o Senhor quem sabe todos os nossos dias nessa terra. É somente o Senhor quem sabe, né? Cada segundo que nós vamos viver aqui, cada minuto, quantos dias, né? A palavra diz que o Senhor sabe até todos os fios de cabelo que tem na nossa cabeça. Então, nós não devemos temer, queridos. Devemos simplesmente confiar no Senhor, crer no Senhor, ter fé, né, uma fé operosa, uma fé que, né, não se abala diante das tribulações, uma fé que tem guardado as nossas vidas, que tem sustentado, né, a nossa vida aqui nessa terra, queridos. Portanto, queridos, não tenhamos medo, não tenhamos, né, este medo que está assolando o mundo, este medo que está assolando as pessoas. Devemos, claro, ter a prudência, e estamos fazendo isso, né? Motivos de estarmos com a igreja fechada neste momento é porque, né, as autoridades pediram isso e nós acatamos, né, a autoridade, porque, como eu disse, isso agrada a Deus quando nós obedecemos a autoridade, porque toda autoridade foi instituída por Deus. Então nós estamos acatando, tomando todas as medidas de precaução, de segurança quando precisamos sair de casa, mas nós confiamos em Deus, nós temos fé que o nosso Deus ele está nos guardando, o nosso Deus ele está cuidando de nós, ele está nos curando, ele está derramando graça sobre as nossas vidas, porque ele tem cuidado de nós, porque ele tem sustentado a nossa vida, ele tem sustentado a nossa casa, ele tem sustentado a nossa família. E nós temos caminhado de fé em fé, nós temos caminhado, né, nesta fé, nós temos vivido por esta fé. Por isso nós não somos abalados, por isso nós não vamos desanimar, nós não vamos desistir. Se você, né, está com um pensamento assim, Senhor, eu estou tão, né, fraco, eu estou tão, né, com uma fé tão fraca, eu estou assim de uma maneira assim, que nem eu me reconheço mesmo, né, de como eu sou, eu estou assim fraco na minha fé. Não fique fraco, querido, peça força a Deus, peça para que Deus fortaleça você, peça para que Deus derrame força sobre a sua vida, queridos. Peça para que Deus derrame graça sobre a sua vida, querido. Não tenha medo, querido. Não se atemorize com esses dias. Os dias são maus e nós sabemos que isso ainda é o princípio das coisas ainda. As coisas ainda vão ficar piores ainda. E você pode pensar, como assim piores? Sim, elas vão ainda ficar mais ainda. Cada vez vai ficando pior ainda. Nós temos visto muitas evidências de que se aproxima a volta de Jesus, né? Nós não sabemos, né? Ninguém sabe. Às vezes eu vejo, né, às vezes na internet, um falando que preveu quando vai ser o fim do mundo, isso e aquilo, tudo balela, né, querido? Tudo gente mentirosa, usada pelo inimigo, porque a palavra diz que ninguém sabe quando o Filho do Homem voltará a buscar a sua igreja, somente o Pai sabe quando o Filho do Homem, quando o nosso Jesus voltará a buscar a sua noiva, e a sua noiva precisa estar santificada, a sua noiva precisa estar purificada, porque Jesus, ele é o noivo e ele vai vir buscar uma noiva santa, uma noiva purificada, uma noiva santificada, uma noiva que está lavada pelo sangue do Cordeiro, queridos. Então nós precisamos nos atentar a isso. Não desanime aí na sua casa. Ainda, né, não sabemos quando voltaremos para né, congregarmos juntos na igreja, e nós sentimos muita falta disso, né, do convívio uns com os outros, da união uns com os outros, né, dos irmãos uns com os outros.
Sentimos muitas faltas de dar um abraço, né, de conversarmos, né, de estarmos ali em comunhão. Não sabemos ainda quando, mas o Senhor já sabe o dia, já sabe o momento correto que isso vai acontecer, porque tudo está no controle das mãos dele, tudo está debaixo da vontade dele. Então o Senhor já tem, né, o dia, a hora certa que nós voltaremos para a igreja, que nós voltaremos a estarmos todos juntos. Mas não desanime na sua casa, não desanime se você só orava às vezes, você só cantava os louvores no dia do culto, você só lia a Bíblia no dia do culto, querido. Então mude isso, mude este hábito na tua vida e adote um novo hábito na sua vida, de orar na sua casa, como se você estivesse na hora do culto ali, como se estivéssemos, né, no início do nosso culto, quando oramos em primeiro lugar, quando oramos, lemos a palavra de Deus, quando cantamos um louvor. Faça a mesma coisa, querido, na sua casa, com a sua família, chame os seus filhos. É um tempo que, né, as crianças estão em casa. Nós sabemos, né, que crianças, né, são difíceis, né, de ficar em casa o tempo todo, pois eles têm muita energia, mas pega um momento, reúna com seus filhos e estude a palavra com eles, sabe? É um momento onde Deus está nos dando essa oportunidade de estarmos meditando mais na sua palavra, de estarmos, né, lendo mais a sua palavra, de estarmos ensinando a palavra para os nossos filhos, de estarmos orando junto com os nossos filhos, junto com a nossa família. Um momento onde nós precisamos pôr em prática a nossa fé, queridos, aonde estamos sendo provados na nossa fé, se nós cremos verdadeiramente em Deus, ou se a nossa fé é uma fé que eu só uso ela lá na igreja, no dia do culto, porque, queridos, na hora do culto, ou seja, ser cristão dentro da igreja é muito fácil, queridos, porque eu chego ali, todo mundo me dá a paz do Senhor, eu chego ali, eu sei que todo mundo está ali para ouvir a palavra de Deus, ali ninguém, né, vai falar coisas contrárias, porque se eu estou ali é para ouvir a palavra de Deus. Então dentro da igreja é muito fácil, eu chego, eu canto os louvores, eu abraço o meu irmão, eu chego, né, eu oro, mas quando eu saio dali, querido, é que é verdadeiramente quando a minha fé é colocada em prática, quando a minha fé verdadeiramente está sendo colocado à prova, o Senhor está colocando à prova a minha fé, queridos. E ali, então, eu vou ver se eu estou andando por fé ou se eu estou andando por vista, ou seja, se eu estou caminhando pela fé ou se eu estou caminhando por aquilo só que os meus olhos podem ver. Que nós sejamos a igreja do Senhor, como somos a igreja do Senhor, fora, né, do templo, fora do tabernáculo, que nós sejamos esta igreja que tem fé, esta igreja que ama, esta igreja que adora, esta igreja que não duvida, esta igreja que não tem medo de crer no Senhor, essa igreja que simplesmente tem uma fé inabalável, tem uma fé inatingível, tem uma fé que simplesmente ama o Senhor, uma fé que não se abala diante das adversidades, diante das circunstâncias, porque nós estamos andando por fé, estamos caminhando por fé. Porque se nós caminharmos por vista, certamente, queridos, nós vamos ser confundidos, certamente nós vamos ser iludidos facilmente pelo inimigo, certamente o inimigo vai nos iludir, porque nós estamos somente andando pelo que vemos, ou seja, estamos sendo como Tomé, eu só creio se eu ver. E Tomé, queridos, ele era um dos discípulos ali, né? um dos 12 de Jesus Cristo, um homem que andou com Jesus Cristo 3 anos e viu o que Jesus Cristo fez na face da terra, a revolução que Jesus fez. Ele curou, ele ressuscitou mortos, ele fez maravilhas e milagres, mas mesmo assim Tomé, na hora que ele precisava crer, ele não creu. Tomé, ele falou, eu só creio se eu vejo, não adianta. Eu andei com o mestre, eu vi o que o mestre fez, eu vi que Jesus ressuscitou mortos, eu vi que Jesus curou, eu vi que Jesus libertou, salvou, mas eu só creio se eu ver, eu não creio se eu não ver, eu preciso ver para me crer. Então nós vemos que um homem que andou com Jesus, um homem que foi discípulo de Jesus, um homem que estava ali com Jesus o tempo todo, mesmo assim ele duvidou de Jesus. E muitas vezes o nosso coração, a nossa vida é assim. Nós, né, não andamos fisicamente com Jesus, né? Nós não estamos aqui fisicamente, porque Jesus não está mais como um homem entre nós, mas muitas vezes nós duvidamos, muitas vezes nós não temos uma fé, muitas vezes nós não cremos que é dessa forma, porque o inimigo, né, um dos seus principais, né, propósitos é nos convencer que nós
que tudo, né, não, isso não é bem assim, não é dessa forma, Jesus, Deus é amor e você pode fazer o que você quiser, que no fim Deus é amor, que no fim você vai estar com ele. E nós sabemos que a palavra diz lá em Gálatas que de Deus não se zomba, queridos, não podemos zombar, Deus é amor, é claro que ele é amor. Enviou seu filho para morrer pelos nossos pecados. Jesus se fez pecado em nosso lugar para levar, né, os nossos pecados, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Hoje estamos aqui por causa disso. Mas nós não podemos nos enganar. Deus, ele nos ama incondicionalmente. Deus nos ama de uma maneira assim inexplicável, porque nos fez a sua imagem e sua semelhança, nos tirou dele. Mas não podemos zombar de Deus, achar que vamos viver uma vida sem fé, uma vida do jeito que nós queremos, viver uma vida baseada nas vontades da nossa carne, viver uma vida baseada naquilo do que a gente vê, do que a gente quer, das nossas vontades, e achar que chegar no fim de tudo nós vamos estar com o Senhor. Não vamos estar, querido, não se engane, não deixe o inimigo semear essa ideia na sua mente, cultivar essa ideia na sua mente, porque certamente não vamos estar com o Senhor, porque a palavra diz, e ela é clara, de Deus não se zomba. Ninguém zomba de Deus, queridos. Nós precisamos ter uma vida de renúncia, uma vida de adoração, uma vida de santidade, uma vida de cada dia me renunciar mais, a cada dia sacrificar mais, queridos, porque no fim a única coisa que importa é saber que nós somos servos do Senhor. Temos a nossa vida, o nosso trabalho, as nossas coisas, às vezes somos, né, homens, mulheres de negócios, mas no fim de tudo isso, queridos, nada disso importa. O que importa é servirmos ao nosso Deus com a nossa vida, é servirmos a Jesus Cristo com a nossa vida, porque no fim, queridos, nós precisamos e devemos estar indo para junto do Senhor, queridos. No fim, tudo o que importa é sabermos que somos servos do Deus Altíssimo, independente da nossa vida aqui nessa terra. Não nos contaminemos com as coisas dessa terra, querido. Essa terra vai tentar, né, nos contaminar, o inimigo vai tentar nos contaminar com as coisas, os bens materiais, né, dessa terra, o dinheiro, o que for que ele conseguir fazer, ele vai tentar, porque o objetivo dele é nos destruir, o objetivo dele é nos levar com ele, porque o diabo já está condenado, não tem mais salvação, e o principal objetivo dele é levar quantas vidas mais ele puder junto com ele. É isso que ele tem tentado, queridos. Então, no nome de Jesus, queridos, não duvide. No nome de Jesus, queridos, tenha fé em Jesus Cristo. No nome de Jesus, queridos, vamos andar pela fé, vamos viver pela fé, vamos, né, estar sempre, né, juntos com o Senhor pela fé. Não tenhamos medo, queridos, não tenhamos dúvida, não duvidemos do Senhor, porque o Senhor, ele tem cuidado de nós. O Senhor tem o controle da nossa vida nas palmas das suas mãos. O Senhor tem o controle das nossas vidas na palma das suas mãos, queridos. Não tenha medo, não duvide. Diante dessa situação, não tenha medo do que está acontecendo, né? Tome as precauções necessárias, mas tenhamos fé, querido, que no fim nós sabemos que o fim de todas essas coisas, nós sabemos que ou nós estaremos com Deus um dia, ou nós estaremos no céu junto com o Pai, ou nós estaremos no inferno com o diabo. E é assim, simples assim, querido, ainda que pareça uma coisa, né, forte de se dizer, mas é simples assim, queridos. Nós precisamos, se somos da fé, precisamos então pôr em prática esta fé. A nossa fé está sendo provada nestes momentos, então precisamos mostrar, né, ali, colocar em fé. O Senhor, ele sonda e conhece os nossos corações, e ele sabe, né, se nós somos ou não homens de fé, mas nós precisamos ter essa convicção que somos da fé. Somos aqueles que não temos medo, aqueles que não duvidamos do Senhor, aqueles que não andamos pelo que vemos, não andamos por vista, não olhamos as circunstâncias, mas nós olhamos para o seu amor, olhamos para Jesus Cristo, olhamos para a cruz de Cristo e seguimos aquela cruz. Ajeite o seu foco, né? Centralize o seu foco de novo na cruz de Cristo, em Jesus Cristo. Não tenha medo, queridos. No nome de Jesus, que nós sejamos estes homens, estas mulheres, este povo, queridos, que anda pela fé, que vive pela a fé. Amém, queridos? Que eu queria orar com você nesta hora. Queria orar, né, com você que está me ouvindo. Queria orar com a sua família, pela sua família,
para que nós possamos ser estes homens, essas mulheres da fé, que andamos por fé, que não andamos por vista, que não olhamos as circunstâncias, mas que cremos firmemente, temos uma fé operosa, uma fé viva e uma fé verdadeira, queridos. Amém? Vamos orar neste momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, Senhor, te engrandecer, te agradecer, te bendizer, Senhor. Te dar toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio, a oportunidade de podermos, Senhor, meditar na sua palavra, de podermos, Senhor, pregar a sua palavra, de podermos, Senhor, pregar o seu evangelho, Pai. Mesmo nesses momentos, Senhor, onde não estamos reunidos dentro do templo, Senhor, dentro ali do templo físico da igreja, mas mesmo através aqui, Senhor, de uma tela de um celular, Senhor, nós podemos pregar a sua palavra, Senhor. Nós podemos ministrar, Senhor, o seu evangelho. Nós podemos ministrar, Senhor, esta maravilhosa palavra que é a sua, Senhor. Como acabamos de meditar na sua palavra, Pai, que nós possamos ser homens, mulheres, Senhor, da fé, Senhor, que tenham fé, Senhor, inabalável, Senhor, uma fé viva, uma fé eficaz, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, uma fé que ama, uma fé que adora, uma fé que busca, Senhor, uma fé que não duvida, Senhor, no seu coração, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, como a sua palavra nos disse aqui hoje, Pai, nesta hora, Pai, que nós possamos andar por fé, viver por fé, não por circunstância, não por vista, não pelo que vemos, Senhor, que a nossa fé não seja limitada, Senhor, somente, Senhor, até onde os nossos olhos vejam, Senhor, mas que a nossa fé, ela vá além, Senhor, que a nossa fé, Senhor, seja uma fé inabalável, Senhor, uma fé transbordante, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu oro pelos meus irmãos nessa hora, Pai, cada um que está assistindo neste momento este culto, Pai, Senhor, neste momento, que vai assistir em outro momento, ou que vai assistir até daqui a um tempo, Senhor. Mas que o Senhor, ajeite uma medida de graça na vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, porque nós queremos ser, Senhor, aqueles homens, Senhor. Senhor, aquelas mulheres, Senhor, os seus servos, Senhor, que amam o Senhor, que têm fé no Senhor, não como Tomé, Senhor, que mesmo sendo seu discípulo, Senhor, mesmo estando contigo, Senhor, todo o seu ministério, Senhor, ele ainda duvidou, Senhor, ele ainda não teve a fé verdadeira em ti, Senhor, ele ainda não creu, se ele não colocar, enquanto ele não colocou os olhos no Senhor, Senhor, ele não creu, enquanto ele não visse, Senhor, os furos nas suas mãos, ele não cria, Senhor, mas depois ele creu, mas nós não queremos ser como Tomé, Senhor. Nós queremos ser como o Senhor disse, Senhor, para ele. Aqueles que não viram e creram, melhor ainda, Senhor. Nós queremos ser como este, Senhor, que não viram, mas creram, Senhor, porque nós não podemos te ver com os nossos olhos carnais, mas os nossos olhos espirituais te veem, Senhor. Sabemos que o Senhor está aqui neste momento, na nossa casa, com a nossa família, nos abençoando, derramando a sua graça, derramando a sua unção, derramando o seu poder sobre nós, Pai. Por isso eu te peço, Pai, derrama sobre cada um, Senhor, o teu amor, o teu poder, a tua graça, a tua santidade, a tua unção, Senhor, derrama, Senhor, o teu fogo, Senhor, sobre cada lar, Senhor, abençoe a cada lar, Senhor, que cada um saiba, Senhor, que o Senhor está no controle, Senhor, de tudo, o Senhor tem o controle de tudo nas suas mãos, Senhor, abençoa, Senhor, a cada família, cada um que está ouvindo esta mensagem, porque, Senhor, não só simplesmente um homem falando, mas é a sua palavra, Senhor, a palavra do Senhor, a palavra que liberta, a palavra que dá vida, a palavra que cura, Senhor. Senhor, porque a sua palavra diz que a fé vem pelo ouvir da sua palavra, Pai, estamos ouvindo a sua palavra, Pai, por isso abençoe o meu irmão, a minha irmã neste momento, Pai, derrama a sua graça, derrama a tua unção, derrama o teu poder, a tua santidade, Senhor, porque o Senhor é um Deus que tem cuidado de nós, Senhor, cuida de cada um de nós, Senhor, vai, Senhor, com a cura na vida de cada um, Senhor, que necessita, Senhor, com a libertação, Senhor, segundo a tua maravilhosa, Senhor, a sua agradável, boa e perfeita vontade, Senhor, que se cumpra a sua vontade, Pai. Nós sabemos, Pai, que o momento que estamos passando, Senhor, é um momento que nos é colocada à prova a nossa fé, mas nós cremos em Ti, Senhor, nós acreditamos em Ti, confiamos em Ti, que o Senhor está fazendo maravilhas e milagres, que o Senhor vai sempre fazer maravilhas e milagres, porque assim é o Senhor, Senhor, um Deus de maravilhas, um Deus de milagres, Senhor, e nós pedimos segundo a Sua vontade, Senhor, Senhor, seja feita todas as coisas, Senhor, este vírus, Senhor, que está aí, nós oramos para que ele acabe, mas que seja segundo a Sua vontade, no tempo que o Senhor já determinou, no tempo que o Senhor já, Senhor, escreveu que terminaria, Senhor, porque sempre é a Sua vontade quem vai prevalecer, Senhor, por isso nós clamamos, nós agradecemos a Ti, Senhor, no nome de Jesus, abençoe, Senhor, a cada família, Senhor, abençoe a cada lar, Senhor, que
cada lar se torne a sua igreja viva, Senhor, de uma fé viva e eficaz, Senhor, neste dia, Pai, derrama a sua graça, derrama o seu amor, derrama a sua unção, derrama o seu poder, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus derrame, ajeite uma medida de graça na sua vida, Deus derrame graça sobre a sua família, Deus derrame poder sobre a sua casa, sobre os seus filhos, que a sua casa se torne esta igreja viva, esta igreja que tem fé, que ama o Senhor, que Deus abençoe a amada igreja, que Deus derrame graça e paz sobre a sua vida. Amém, queridos? Deus te abençoe no nome de Jesus.